No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Comigo hoje aqui no estúdio, bem melhor com o Arnone, Najara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Tudo jóia. Já vamos falar sobre a paineira no Gopoúva. Isso, a paineira no Gopoúva que foi podada dias atrás. Aliás, foi uma poda drástica, né? Exatamente. Aliás, se poda rima com outra coisa. Bom dia, Roberto Samuel. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Najara. Bom dia a todos. Ontem, dia de sessão teoricamente mais tranquila, os itens pautados e compareceres foram votados e aprovados pelos vereadores e os requerimentos também, boa parte deles foram deliberados. Eu quero destacar que mais uma vez o pastor João Barbosa reclamou de cigarro, viu, Pedro? Tem razão. Porque ele encontrou cinzas de cigarro na tribuna, onde os vereadores fazem seus discursos. E ele chegou a classificar como uma afronta, E é verdade. já que uma casa de leis não respeita uma lei tão primordial como é essa. E por ele já ter falado em 2 sessões consecutivas sobre fumo e ter encontrado cinza de cigarro dentro do plenário, ele achou realmente uma afronta. Tá ok, aí me informo que a TV estava sem áudio, já foi resolvido. Obrigado pela informação e obrigado pela correção. Agora, quem seriam os vereadores fumantes? Soutor é fumante, o presidente da Câmara. Somente o Soutor nesse momento, Pedro. Jura? Dos Somente 34? Dos 34. Veja que coisa interessante e bacana, né? Já que há um tempo atrás, boa parte dos vereadores fumavam. Eu me lembro que o Gileno e o vereador Toninho Magalhães pararam de fumar há uns 3 anos. Dos 34, só um fuma. Somente o presidente da Câmara. Somente o presidente da Câmara fuma. E cinzas estão sendo vistas no plenário. Sim, mas não acredito que... É um caso para Sherlock Holmes, né? Provavelmente não Seria tenha elementar, sido... não? Não. Ou de lamentar? Seria de lamentar, não seria a lamentar. Bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre a Câmara Municipal. Vereadores criticam a Folha Metropolitana e a imprensa, e nós vamos criticar os vereadores, tá certo? Bateu, levou. Tá certo? E nós vamos falar aqui, PT tenta impedir título de cidadão para Carlos Roberto. Nós vamos falar também. E vamos falar sobre uma crise entre o prefeito Almeida e o deputado estadual Alencar. Quem diria, hein? Nossa, não creio. Mas antes vamos falar sobre a reportagem da Najara Nogueira. A tradicional paineira, né, no Gopoúva. Impressiona, né? Era bonita, né? Impressiona porque fotos, eu mesmo publiquei fotos no Facebook, de como era e como está. O que se apurou aí, Najara? Então, Pedro, a poda dessa paineira, que ela está situada na Praça Mário Nenes, ali na Avenida Torres Tibagi, próxima à Avenida Emílio Ribas, ela causou alguns descontentamentos nos nossos internautas. A gente pôde acompanhar na nossa rede social. E eu fui atrás disso para ver como é que ela estava, de acordo com a foto. Eu estive lá no local e realmente ela foi podada assim radicalmente. Eu entrei em contato com a Secretaria de Meio Ambiente através da assessoria e eles me disseram o seguinte: após o dia 12 de fevereiro, depois de um forte temporal, um galho caiu, atrapalhando a via e prejudicando a árvore que ela estava correndo um risco de queda. Então eles fizeram uma poda drástica para evitar que a árvore fosse removida do local. Porque eu fiz questão, eu falei, de perguntar isso daí. Vocês só podaram essa árvore ou ela vai ser retirada? Porque ela faz parte da história da nossa cidade. Ela deveria ser conservada. Qual foi a resposta? Então, eles me disseram assim, que eles fizeram essa poda para que ela pudesse se recuperar e ela não fosse removida do local. Então, eu também questionei o seguinte: quais eram os critérios para a realização das podas? Se era só quando caía um galho ou só quando alguém solicitava. E eles me disseram que o seguinte, que quando alguém liga, pede, eles vão lá, mandam uma equipe técnica no local para ver se realmente precisa da poda ou se a árvore oferece risco de cupim ou ela está oca e ela pode cair e causar vários acidentes. E
E eles têm uma equipe técnica que circula e fazem avaliações cotidianas. Eu pedi para você ouvir algum biólogo independente, conseguiu ou não? Não, mas semana que vem a gente vai trazer um biólogo aqui que ele vai dar o ponto de vista dele. Na Universidade do Guarulhos não tinha nenhum de plantão? Não. Então foi acompanhado pelo um biólogo, Eles têm engenheiro. uma equipe técnica que faz a vistoria de todas as árvores antes de determinar. Interessante. Precisa fazer a poda ou não. A Ou minha é só pergunta, remover o galho. a minha pergunta é se essa árvore vai se regenerar, vai se recuperar. Segundo a resposta que eu obtive, a poda foi para a regeneração da árvore, para que ela pudesse crescer sadia. Mas será que vai acontecer ou é uma tentativa? É isso que eu quero saber. Pedro, em alguns momentos, eu me lembro que há uns 3, 4 anos, houve vários transplantes de árvores aqui para a região próxima ao Carrefour. E era muito mais drástico do que essa, e elas se recuperaram, e elas renasceram, ficaram realmente muito bonitas. Falando ainda sobre árvores, é interessante você reparar que em alguns pontos da cidade você encontra árvores exóticas ou até de alta qualidade. Ali na região do Bom Clima, próximo à Cúria Diocesana, espantem-se, tem um mognon muito alto, muito bonito. E também na região de Cumbica eu já encontrei cerejeiras. Então, okay. Muito interessante. Bom, vamos falar sobre a Câmara Municipal. Eu vejo aqui vereadores criticam a Folha Metropolitana. Na verdade, criticaram a imprensa em geral, porque relataram que 77% das sessões foram encerradas por falta de quórum. O que me impressiona é que os vereadores estão revoltados, porque a imprensa deveria divulgar quem estava presente, quem estava ausente. Senhores vereadores, Novinho Brasil, né, o Heleno Metalúrgico, como é que a imprensa vai fazer isso se o encerramento é no golpe de vista? Tanto pelo presidente Eduardo Soutur, tanto como pelo vice, o Marcelo Seminaldo. Nós cansamos de pedir, ou de exigir, seria até melhor, que fossem registradas as presenças e ausências na hora do encerramento. O então vereador José Mário, do PSDB, que infelizmente não foi reeleito, ele tentou fazer isso até por projeto de lei, para saber quem estava ausente e quem estava presente. Agora, os vereadores não gostam, né? Encerra a sessão, mas não querem ficar com a fama. A culpa é dos senhores vereadores. Eu vejo aqui o vereador Novinho Brasil, que novinho é só no nome também, né, vereador? O senhor já está agora no segundo mandato, no exercício, mas está no segundo mandato. Então, tomem uma providência. Exijam, no mínimo, chamado oral. Tem um painel eletrônico lá. Registre-se quem está ausente e quem está presente. Agora, encerra a sessão no golpe de vista, porque é conveniente, porque ninguém sofre desconto, tá certo? E depois vem criticar a imprensa, que faz um balanço. Vocês que estão sonegando informações, porque convém a vocês. A imprensa não tem nenhum interesse em dizer quem estava ausente e presente. Qual seria o sentido? Agora, é ridículo, hein? Vamos melhorar o senso de ridículo, né? Vale ressaltar que a imprensa não produz a notícia, ela apenas a relata. Segundo o vereador Novinho Brasil, apenas 2 ou 3 sessões acabaram não ocorrendo de fato, por falta de quórum. Segundo ele, algumas sessões rolaram 1 ou 2 horas e aí sim, depois foi encerrada por falta de quórum. Ou seja, a informação da Folha Metropolitana é correta. Foi encerrado por falta de quórum. Exatamente. Agora, quem estava presente e quem estava ausente, essa informação é omissa por culpa da Câmara, não é por culpa da imprensa, não. Por decisão da mesa diretora. Então, como o próprio Pedro falou, vamos fazer o seguinte, já que o vereador Novinho Brasil e Heleno estão querendo que sejam divulgados os nomes, forneçam os nomes. Faça um requerimento, vereador Heleno. Eu sei que o senhor estava presente. Faça um requerimento pedindo para saber quem estava ausente e presente. Nós iremos divulgar com prazer. E vale lembrar que boa parte dessas sessões o vereador Novinho Brasil não estava presente porque estava na titularidade o vereador João Dácio. Então isso não atinge diretamente. E na legislatura passada? Isso aí já são outros 500. Ele ficou bem quietinho, né? O Zé Mário tentou aprovar uma lei, eu não vi nenhum esforço dele, você viu? Não. Então, vamos lá. Então é interessante o que o Pedro falou. Então vamos pedir para o vereador Heleno, que é nosso ouvinte, que faça o requerimento com os nomes dos vereadores que faltaram nessas sessões. Aliás, eu nunca vi um presidente da Câmara tão confortável como o Eduardo Soutur. Já vi vários presidentes de Câmara, todos tiveram oposição interna, né? Sempre tinha um vereador crítico ao presidente. Agora está todo mundo feliz na Câmara Municipal, reparou? É interessante. Você reparou? Já. O Soutur foi muito hábil, né, na reeleição dele.
Deve ter feito um acordo bem amplo, contentou todo mundo. Tá bem? É interessante. Se esse requerimento acabar provando que havia quórum, entendeu? E você tem dúvida? Tá, mas e aí? Você tem dúvida? Então não seria um contrassenso? É por isso que não vão emitir a certidão. E nem vão pedir também, né? Você tem dúvida? Agora, Roberto, vamos comentar esse assunto aqui. PT tenta impedir título de cidadão para Carlos Roberto, deputado federal do PSDB. Verdade. O vereador Marcelo Seminaldo do PT pediu vistas do processo. O vereador Geraldo Celestino tenta aprovar o título de cidadão guarulhense. Olha, o vereador Seminaldo quer juntar informações da empresa do deputado, a CRW Plásticos. Vereador, depois que o PT aprovou, né, o título de cidadão para o Estevão Hernandes. Estevão Hernandes. Pastor, missionário, qual é o Apóstolo evangélico. Apóstolo. Obrigado, Inajara. Apóstolo. Não é apóstrofo, não é apóstolo. O apóstolo Estevão Hernandes, aquele dos dólares na Bíblia. É que ele recortou as folhas, você sabe, né? Aliás, é um sacrilégio recortar uma Bíblia, não? É sim. Não, principalmente se você colocar dinheiro legal dentro. Vereador Seminaldo, o PT, o vereador Edmilson Souza foi o autor do projeto, os vereadores do PT votaram a favor e aprovaram o título cidadão guarulhense para o Estevão Hernandes, apóstolo. Apóstolo Estevão, ele estava na Santa Ceia, não, né? Não. Então, e agora vocês vão questionar empresa de pessoas que reconhecidamente atuam em Guarulhos. Estevão Hernandes sabe nem onde é a rua Dom Pedro II. Se soltar no Recreio São Jorge, não volta nunca mais. Mas nunca. Nunca, nem com GPS. Nem com GPS. Até porque não pega lá. É verdade, vamos Coisa fazer lá, ridícula, né? Agora fica essa picuinha entre PT e PSDB. Vereador Marcelo Seminaldo, o senhor não foi feliz, não, hein? Eu digo mais, Carlos Roberto fez muito mais para o Guarulhos do que Estevão Hernandes. Com certeza. Isso é uma picuinha. Eu defendo. PT pode criticar PSDB, PSDB pode criticar PT. Agora, pedir vistas num processo de título de cidadão, não. Isso é picuinha. Depois que vocês aprovaram, então, vereador Seminaldo, entre com um projeto para cancelar o título para o Estevão Hernandes. Aí eu aplaudo de pé aqui. Eu duvido o senhor entrar com um projeto nesse sentido. Caçando o título do apóstolo Hernandes. Quero ver se o senhor tem coragem política para isso. Vamos ao intervalo, produção? 2 minutos e voltaremos. A primeira FM do Brasil. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854. Ou 2468-8152. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos é uma entidade comprometida pela defesa intransigente dos seus representados. Auxílio creche, licença para o trabalhador na adoção de crianças, participação nos lucros e adicional noturno de 40%. Para mais informações, acesse o nosso site www.sindiquimicos.org.br ou pelo telefone 2409-7800. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br.
Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. Sete horas e 18 minutos, 7h18, Radar de Notícias. E daqui a pouco, ao vivo aqui no estúdio, Luiz Carlos Teodoro, secretário de Desenvolvimento Econômico, empresário. Daqui a pouco ao vivo aqui no estúdio. Pois vamos. Eu só quero destacar aqui, antes que eu me esqueça, ontem eu estava conversando com um professor da escola Brotero, aqui na região mais central da cidade de Guarulhos. Ele nos relatou um fato que está ficando corriqueiro, Pedro. Duplas em motos estão roubando os estudantes, principalmente celulares. É comum na região central? É comum naquela parte ali, se eu não me engano, ali ainda é Rua Jaiminho, em frente do Brotero. Região central. Né? E Dá ele com pede esporte atenção, ali. né? Exatamente. Ele pede que a polícia militar passe de vez em quando com a ronda escolar, que ele não tem visto em frente ao colégio. Eu tenho visto. A bem da verdade, quando eu vou no Aquasport, eu tenho visto a ronda escolar estacionada lá. Talvez seja necessário um reforço da GCM. Agora, a bem da verdade, me desculpem, 2 caras numa moto hoje em dia já é suspeito. Fique esperto. A verdade é essa. E quais são as 2 ferramentas dos bandidos hoje? É um revólver e uma moto. Exatamente. Praticamente isso. Os professores têm orientado aos alunos saírem em grupos. Fala aí, Najara, reclamações dos ouvintes? Isso, hoje nós temos muitas reclamações, principalmente de lixo e buraco. Atenção para o Guaru. Vamos lá. O Luiz Carlos, do Jardim Palmira, ele reclama que o bairro está abandonado e está repleto de lixo e entulho pelas ruas. É impossível andar pelas calçadas. É só uma observação, não são os marcianos que jogam lixo e entulho nas ruas, né? São geralmente os moradores da própria região, né? Guarulhenses. Com certeza. O João Clementino, do Jardim Fortaleza, ele reclama de um buraco na estrada Guarulhos-Nazaré, logo na entrada do Jardim Fortaleza. O buraco está provocando acidentes com seu diâmetro. E ele está falando assim que no entorno de toda a estrada ali do local também está cheio de buraco. Vereador Eduardo Barreto, o vereador Fortaleza, do Jardim Fortaleza, hein? Exato, tá forte o homem. Tá forte, hein? Ele é alto, hein? Ele é ativo no Facebook também, né? Muito impressionante. ativo, né? Vereador Barreto, aí, o buraco no Jardim Fortaleza, hein? Use seu prestígio. Fala aí, Najara. O Wagner, do Jardim São João, ele nos disse que tem uma faixa ali na rodovia, no acesso à Dutra, pela rodovia Hélio Schmidt, que induz o motorista a ir para lá. Então ele está pedindo para retirar essa faixa, porque ela está em desacordo. Não é a primeira reclamação nesse sentido, não, nessa faixa aqui, viu? Eu preciso entender melhor, vou pedir, talvez se você puder fotografar a hora que você estiver por lá, Najara, mas vamos pedir atenção, aqui é Polícia Rodoviária Federal, PRF, né? Rodoviário Smith é uma rodovia federal. Mas eu vou passar o caso para o inspetor Pontes. Inspetor. Tá certo. Continua. A Lourdes, do Jardim Poranga, falou que tem um buraco lá também, que está jorrando água desde a segunda-feira, na Avenida Jovita, próximo à padaria Deville. O SAI esteve no local, mas não fez nada, não fez nenhum reparo. Bom, 0800 10 10 42 é a ligação gratuita para o SAI. Vamos ver aqui o buraco jorrando água. Isso, desde segunda-feira. Nós já estamos na sexta. Avenida Jovita. Nada a ver com o Jovino, hein? Avenida Jovita. Próxima à padaria Deville. Atenção, assessoria do SAI. Assessoria do SAI funciona. Prossiga. O Carlos, do Jardim das Oliveiras 1, ligou para nós falando o seguinte, que houve uma briga na escola ali no Santos Dumont e eles entraram em contato através do 190 solicitando o policiamento, só que eles ficaram na linha 25 minutos. Ele falou que a briga, os pais chegaram lá, os pais começaram a brigar também e a briga foi apartada e eles não conseguiram contato com a polícia. Quando a atendente... Ele conseguiu o contato com a atendente, ele reclamou do tempo de espera e ela ficou brava com ele e ele falou que ela desligou o telefone. É um caso para a corregedoria da Polícia Militar.
Vamos passar para o Coronel Glauco, que é o comandante da Polícia Militar em Guarulhos. Então, aguarde essa reclamação aí. Isso. O Antônio, da Ponte Grande, ele falou que o SAI fez uma ligação de água e esgoto em dezembro, na rua Emílio Landi Júnior, em frente a 190, e deixou vários buracos na rua e que está atrapalhando o fluxo de carros e pedestres. Ele é motorista de transporte escolar, então ele falou que ali está complicado passar diariamente. O que acontece? O SAI faz a ligação, geralmente abre uma valeta na rua, aí tem que vir outra equipe, deveria ser a mesma, né? Mas tem que vir, é necessária outra equipe para tapar a valeta ou o buraco. Prossiga, Najara. Isso. Nós tivemos uma denúncia anônima, não, várias. Vixe. Pelo menos umas 4 pessoas ligaram aqui para nós, dizendo que os conselheiros tutelares de Guarulhos estão sem receber o salário de fevereiro. E eles falaram que eles não sabem se eles vão receber o de março. Na verdade, não seria classificado como salário, mas é uma ajuda de custo. Isso. Mas você sabe que, bem observado, muitos entendem como salário. Sim, todos entendem como salário, boa parte. Muitos entendem como salário. Conselheiro tutelar deveria ser mais uma, como é que eu diria, uma devoção? Sim. Né? Um sacerdócio, talvez? Sim. Mas muitos encaram como uma profissão. E, aliás, eles são, na verdade, escolhidos através de voto ou por meio de votos, e a briga é intensa. E muitos são ligados a vereadores, ou não? A grande maioria. Pois é. Boa parte ligada ao próprio governo ou de pessoas ligadas ao governo municipal. Agora, perdoem a crítica, vocês estão mais preocupados com os salários, ajuda de custo ou com os menores na rua? Bom, prossiga. O José da Ponte Alta veio com uma reclamação aqui que eu acredito que ela sempre esteve aqui no nosso jornal, do Trevo de Bom Sucesso. Complicado. Ele falou que ali nos horários de pico a situação está piorando a cada dia mais e não tem nenhuma medida, ninguém toma uma medida. Olha, eu vou isentar totalmente a Prefeitura de Guarulhos, porque o que fizeram, aquela mão inglesa que foi aberta, foi excelente. Só que o retorno, a mão inglesa, em vez de fazer U, ela faz um S. Eu nunca vi isso. Aí complica, amarra tudo. Ali falta intervenção. A Nova Dutra e a Polícia Rodoviária Federal não deixaram a Prefeitura de Guarulhos fazer como deveria ter sido feito. O que acontece isso lá é isso. Pedro, esse tráfego está tão intenso que já começa a prejudicar próximo ao Shopping Bom Sucesso, que é uma distância bastante longa. Então, existe alguns entroncamentos, alguns metros antes, né, quer dizer, uns 300, 400 metros antes, que é ao lado do shopping. Ali, o trânsito já chega nesse ponto e por volta das 16 até as 19 horas, o trânsito é bastante intenso. Bom, vou pedir uma parte aqui para a Inajara. Estou vendo o Coronel Glauco aqui pelos bastidores. Exato. E separa aquela reclamação da PM que eu vou passar pessoalmente para ele. Vamos dar um rápido intervalo. Em seguida, depois, o Teodoro, secretário de Desenvolvimento Econômico, e também Coronel Glauco, comandante da PM em Guarulhos. 2 minutos e voltaremos. A primeira FM do Brasil. Rádio Imprensa. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Invista na sua tranquilidade e da sua família. Invista em seguro. Fale com a Guaru Corretora de Seguros. Seguros patrimonial, residencial e de automóvel. Fones 2087-3283 ou 98419-4151. O Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região oferece diversos serviços aos seus associados. Colônia de férias, dentista, quadra de esportes, salão de beleza. Acesse o site Saiba Mais, www.sindalig.org.br. A sede do sindicato fica na rua Arminda de Lima, 304, Vila Progresso. Fone 2408-9847.
Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil. Dedicado à qualidade de vida e segurança dos trabalhadores. Lutando pela formação e qualificação profissional. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Conheça o nosso trabalho. Acesse www.cntq.org.br. No Roda Center você encontra os melhores serviços de mecânica em geral. Autoelétrico, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento. Roda Center, Avenida Monteiro Lobato, 859. Avenida Papa Pio 12, 69. E agora também na Monteiro Lobato, 5280, em Cumbica. Roda Center, o primeiro centro automotivo de Guarulhos com tradição, honestidade e inovação. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. 7h29, 7h29, conosco já no estúdio, secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Carlos Teodoro. Bom dia, Teodoro. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Roberto Samuel, e bom dia, ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Só uma parte, informações do repórter Gutenberg Tabares. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia do estúdio, bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Essa sexta-feira chuvosa, o caótico nos principais corredores da cidade. Nesse momento, eu estou no primeiro DP, que o plantão da Adriana Henriqueta registrou poucas ocorrências. Uma de maior público é relacionada ao tráfico de drogas, onde 3 traficantes foram presos por cocaína e tráfico de cocaína. A quantidade de drogas apreendida com eles foi pouca, apenas 16 gramas, mas a polícia suspeita que eles tenham dispensado o restante do flagrante. O restante das ocorrências foram ocorrências simples. Inclusive, conversando aqui com a doutora, ela pede para registrar que em crimes como ameaça, estupro, difamação, furto de veículos, celulares e documentos, esse tipo de ocorrência pode ser registrada pela internet, o boletim eletrônico no site da Secretaria de Segurança Pública. Pedro. Quer dizer, a Polícia Civil cada vez mais empurra o cidadão para a internet, é isso? Uma série de ocorrências podem ser registradas aí via internet. O problema é que algumas pessoas reclamam que o site muitas vezes não funciona, é muito lento. Ô Gutenberg, teu celular é Nextel ainda? É Nextel ainda. Pelo amor de Deus, troca isso, por favor, tá? Sim, estamos precisando mesmo. O Nextel está deixando muito a desejar. Nossa, desejar? Tá ok. Obrigado, Gutenberg. Voltamos aqui no estúdio. Secretário Teodoro, tudo bem? Tudo bem. Bom, como é que estamos? Quase há 100 dias de governo. O que o senhor tem a relatar da sua secretaria? Bom, primeiro é uma experiência nova para mim, eu que nunca trabalhei no poder público, né? Mas estou bastante motivado, estamos conseguindo avançar muito, atender cada vez mais e melhor o empresariado da cidade e me sinto motivado porque vejo que como secretário tenho condições de ajudar cada vez mais a cidade a desenvolver e o empresariado, os industriais da cidade de Guarulhos. Teodoro, ao mesmo tempo que eu te conheço, não sei muito a seu respeito. Eu me lembro que você surgiu na época da ZEC. Sim. A ZEC tinha uma postura mais crítica em relação à prefeitura. Sim, sem dúvida. Qual é a sua história de vida? Você não é guarulhense, né? Bom, eu não sou guarulhense por uma questão de infraestrutura de saúde da época. Da maternidade? Meu pai era motorista de ônibus da empresa de ônibus Guarulhos e quando minha mãe entrou em trabalho de parto, me levou para me dar a luz lá no hospital no Ipiranga por conta do sindicato que meu pai pertencia, né? Que chamava antigamente IAPTEC, né? Nem sei se existe mais isso. Mas eles moravam em Guarulhos? Morava ali onde
onde vai ser a futura Câmara Municipal de Guarulhos. Sim, Tapeçaria Lourdes. Isso, tem aquele prédio mais horizontal e tem um prédio vertical ali, né? São dois prédios. Então, aquele prédio vertical, naquela rua ali, meu pai morava ali com a minha mãe. E você foi criado na Vila Augusta, então? Exatamente. Eu morei em Guarulhos até 73, depois meu pai nós mudamos, né, para São José dos Campos, e eu morei em São José dos Campos de 73 a 85. Embora também eu tenha voltado para Guarulhos em 79, onde eu fiz o curso do Senai, aqui no Hermenegildo Campos de Almeida, curso de torneiro mecânico. Trabalhei aqui na Hatsuta Suzuki, né, mas eu era garoto. E aí meu pai conseguiu para mim, né, me ajudou a conquistar uma vaga lá no Centro Técnico Aeroespacial. Eu fui trabalhar como torneiro mecânico, galguei posições dentro do Centro Técnico, né, que lá era uma organização militar, né, mas eu era civil. Eu entrei como torneiro mecânico, saí de lá como desenhista projetista, trabalhei na Kodak brasileira, também em São José, e voltei para Guarulhos em 85. Vim trabalhar na Sadoquim. Lâmpadas. Eu vim trabalhar na Sadoquim justamente como projetista de máquinas e depois fui trabalhar na Metal Leve, trabalhei na Azelco e depois eu montei a minha empresa em 89. E montei a minha empresa na Penha, inicialmente com 2 sócios. Fiquei 1 ano só com eles, depois já vim para Guarulhos, eu montei minha empresa em Guarulhos, no Itapejica. Depois fui para Cumbica, onde eu estou há 12 anos. Ok. E na ASEC eu entrei em 97, não, desculpa, 97, eu entrei na ASEC, me associei, comecei a participar, e lá participei de várias diretorias, né? Depois assumi a presidência de 2003 a 2006, concomitantemente entrei no CIESP, também participei dos conselhos, fui vice-diretor durante 4 anos do Daniel Pestelli, e depois diretor titular nessa última gestão. A pergunta é, você quando iniciou nas entidades empresariais, tinha uma visão mais crítica. Agora que você está do outro lado do balcão, como é que você vê a situação? Eu vejo que realmente... Não, primeiro que quando eu ingressei nas entidades, Guarulhos passava por uma fase muito difícil, a cidade estava, eu digo sempre que era terra arrasada aqui, né? Porque tivemos uma crise política, econômica, enfim... Não sei se você se lembra, em 97, aí, a cidade não tinha dinheiro nem para pagar o servidor público, né? A cidade desse tamanho, e então eu, na verdade, o que me motivou a entrar nas entidades foi justamente, eu entendia que através das entidades, e no caso meus pares, que são os empresários, a gente poderia colaborar para tentar ajudar a cidade a se desenvolver, né? Porque realmente era muito complicado naquela época. De lá para cá a cidade deu um boom de crescimento, se desenvolveu, a cidade mudou muito, né? Não tanto quanto a gente gostaria, mas eu... Gostaria ou necessita? Gostaria e necessita, né? Mas eu nunca esmoreci, continuei trabalhando em prol da cidade e hoje tive a satisfação de receber a confiança do prefeito Sebastião Almeida, no sentido de ajudá-lo a continuar a fazer a cidade prosperar, né? Ele mesmo me disse, primeiro, Teodoro, quero que você represente os empresários dentro do governo. Segundo, me ajude a fazer pela cidade, pelos empresários, aquilo que você sempre me pediu. Então, e me devolveu o troco, né? Ele jogou a bola na fogueira de novo. E realmente o serviço público é bem diferente da iniciativa privada, as dificuldades são grandes, mas, de outro lado, eu percebo assim, que apesar de ter sido presidente da ASEC, diretor regional do CIESP, eu percebo que agora eu tenho muito mais poder, capacidade de ajudar efetivamente, e temos feito isso diuturnamente, os empresários a não apenas recepcioná-los, têm recebido aí inúmeras visitas de empresários de outras cidades, de outros estados e até do exterior. Dia 11 mesmo agora vamos recepcionar aí um empresário espanhol que quer montar uma fábrica de equipamentos de energia renovável, que é placas, sistema, né, de captação de energia solar com
placas fotovoltaicas, e aí tem todo um sistema lá de armazenamento, geração de energia, né? E justamente, então nós recebemos lá consultas de empresários que querem vir para Guarulhos, já que Guarulhos é a bola da vez, está recebendo investimentos do governo federal, do governo estadual e principalmente municipal. E, então nós temos tido uma demanda muito grande. Teodoro, rapidamente, inicialmente quando foi montada essa secretaria, seria muito mais para elaborar projetos, deixarem eles prontos, levarem até o governo federal para trazer recursos. Qual é hoje a função dessa secretaria? Continua nesse de preparar projetos, deixar tudo pronto e levar até Brasília? Brasília? Não, veja só, depende. Nós temos dois departamentos dentro da secretaria, né? Um que é o DRI, que é o Departamento de Relações Industriais e Comerciais, onde a gente faz a recepção lá de microempreendedores. Aliás, já temos mais de 21 mil empreendedores na cidade de Guarulhos, somos a 12ª no estado, à frente de Campinas e outras grandes cidades, primeira no Brasil não capital, né, em números de microempreendedores, e vamos avançar mais ainda nesse sentido, onde nós estamos aí ativando o Conselho Gestor Municipal, que tem como proposta justamente incentivar a formalização, a legalização do empreendedor individual. Nós também fazemos essa recepção do empresariado que vem aqui entender a cidade, como a gente pode ajudar ele vir para Guarulhos. Nós temos lá o Grupo Executivo de Incentivos Fiscais, onde essa lei que foi criada em 99, já beneficiou mais de 100 indústrias na geração de emprego e arrecadação para a cidade. Isso é uma coisa fabulosa. Apesar de eu pessoalmente ser contra incentivos fiscais, acho que quem perde é a sociedade. Sim. Mas Guarulhos não pode ficar atrás de outras cidades que praticam aí uma guerra fiscal até desleal, oferecendo terrenos, galpões, retorno de CMS. Isenção de IPTU? Isenção de IPTU é o que nós oferecemos aqui, né? Isenção de IPTU e ISS. Me impressiona que empresas que estão há 20, 30 anos em Guarulhos ainda estejam isentas. Exatamente. Não, o que ocorre é o seguinte, 20, 30 anos em Guarulhos, precisa ver quanto que ele entrou com o pedido, qual a geração de emprego, tá? E qual é a arrecadação que ele está trazendo. Porque se você for analisar, o imposto municipal é o mais baratinho em termos de retorno que a empresa dá, que é o valor adicionado, que é o valor do ICMS que ele dá para a cidade, né? Porque a indústria, às vezes até as pessoas questionam, por que a indústria é tão beneficiada, né, com incentivos fiscais, programas do governo federal, estadual, municipal, né? Que a indústria tem a capacidade de agregar muito valor nos produtos que ela fabrica. Ela pega aí um pedaço de ferro que vale R$5, dependendo da mão de obra, tecnologia que ela coloca para produzir um produto, isso passa a valer, sei lá, R$3.000, R$4.000, você está entendendo? E aí vai pagar ICMS em cima dessa diferença. E 20% desse ICMS volta para a cidade. Então E outra coisa, geração de emprego. Você vê, Guarulhos, o salário médio do trabalhador na indústria de Guarulhos é por volta de R$2.000. Vou pedir uma parte ao Rodrigo Souza, é isso? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro. Bom dia ao secretário Luiz Teodoro, Roberto Samuel, principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu estou aqui no Lago da Vila Galvão, onde, sabidamente, aí acontece uma obra de grande porte aqui, visando melhorar a situação da região com relação à questão das enchentes. E parece que a situação aqui já começa a melhorar, porque a cidade tem sido castigada nas últimas horas aí com uma chuva constante, e o trânsito aqui é bem tranquilo, não vejo nenhum alagamento aqui, nada. O motorista transita com muita tranquilidade nessa região. O que eu consegui observar foi o seguinte, Pedro, falta fiscalização não, falta orientação para os motoristas aqui. São poucas as placas indicando onde estão os desvios, e eu percebi que alguns motoristas acabam se perdendo aqui. Quem não é da região sente um pouco de dificuldade em transitar por aqui pelo momento, Pedro. Então as obras na região da Vila Galvão, do Lago de Vila Galvão, necessitam de melhor sinalização, é isso? Melhor sinalização. Pedro, eu estava me dirigindo aqui para a Vila Galvão, eu percebi um problema que no dia a dia acaba passando despercebido, que é a falta ou ineficiência dos pontos de ônibus da cidade. Como hoje está um dia chuvoso, a gente vê a dificuldade
dos trabalhadores aí que precisam utilizar o transporte público. Seria interessante a prefeitura fazer um estudo aí, dar analisar com mais carinho a situação dos pontos de ônibus na cidade, pois o trabalhador realmente sofre nesses dias, Pedro. Tem razão, voltamos aqui no estúdio. Tem razão, Rodrigo, pelo seguinte, nós temos mais paradas de ônibus do que pontos de ônibus, né? A verdade é essa. Nós precisamos de pontos de ônibus estruturados, não paradas de ônibus. Secretário Teodoro, o vereador americano faz um questionamento, meio com viés de crítica aqui. Sim. Ele pergunta por que os certificados dos taxistas de Guarulhos que fizeram curso na sua secretaria ainda não foram emitidos. Veja só, nós fazemos o curso de capacitação de taxistas, nós concluímos uma turma com 34 participantes e tínhamos uma outra turma que foi, inclusive, concluído o curso nessa última semana, de mais 20. Então, nós não entregamos, porque nós queremos entregar tudo junto. O prefeito Sebastião Almeida faz questão de estar presente na entrega desses certificados de capacitação. Então, nós esperamos concluir as duas turmas para poder entregar tudo junto. Qual é a previsão, então? Dia 9, semana que vem, às 19 horas, no Paço Municipal. Estão todos convidados a prestigiar os taxistas. Também. Claro, com certeza. A atividade é pública. Teodoro, me impressiona isso aqui, por exemplo, eu não sabia. Curso para taxista. Eu me lembro que na sua secretaria, não na sua gestão, sim, o ano passado fez o Miss Guarulhos. Sim. Eu entendo que taxista deveria estar na Secretaria de Trânsito. Miss Guarulhos deveria estar na Cultura. Não, mas o taxista, veja só, a capacitação somos nós que fazemos. Aliás, a licença, para a obtenção da licença, envolve 3 secretarias. A nossa, Desenvolvimento Econômico, onde através do turismo nós fazemos um treinamento de atendimento ao turista, né, o receptivo da cidade. Né? E não é só taxista, tem pessoas ligadas a bares, restaurantes, hotéis, também nós damos treinamento. Tá? E existe também o envolvimento da coordenadoria de pessoas com deficiência, onde a gente faz o receptivo inclusivo, tá? E a Secretaria de Transporte e Trânsito, né, que emite as licenças. Então, na verdade, são 3 secretarias que trabalham Eu sei, na emissão. Na emissão da licença. Mas o Miss Guarulhos na sua secretaria não é meio estranho? Mas veja só, a Miss Guarulhos é uma atividade, um evento tradicional no Brasil, em várias cidades, e alguém tem que fazer. A cultura. A cultura? Poderia ser. Não vejo por que ser nessa ou naquela secretaria. Hoje está com a nossa e nós vamos fazer cada vez melhor. Né? Inclusive, já estive conversando com a nossa diretora Josefa, no sentido de a gente envolver aí o comércio, a indústria, vamos fazer um Miss Indústria, Miss Miss Comércio. Indústria, sim, eu concordaria. Vamos lá, se você me indicar como jurado, eu posso concordar. Olha, vamos ver se tem vaga, porque eu também estarei lá avaliando as candidatas. Obrigado, Teodoro, pela participação e boa sorte aí na sua gestão. Não, eu é que agradeço esse espaço que mais uma vez você cede a nós. Estamos à disposição, a Secretaria tem trabalhado muito. Eu, desde que assumi, já fiz quase 200 atendimentos, visitas, reuniões. Se afastou da sua empresa, não? Praticamente. Tenho ido lá 2 vezes por semana, algumas horas, né? Mas, graças a Deus, eu tenho uma esposa que me ajuda muito, está me ajudando, e eu vou como se diz, conduzindo a coisa de longe. Conciliando, né? Mas eu vou dizer para você que eu estou muito motivado porque entendo que eu vou poder ajudar muito a cidade e os empresários de Guarulhos. Eu acho que ela vai te forçar a tirar o Miss Guarulhos de lá. 2 minutos e voltarei à produção. Imprensa FM, uma rádio ligada em você. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225.
O Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região oferece diversos serviços aos seus associados. Colônia de férias, dentista, quadra de esportes, salão de beleza. Acesse o site e saiba mais, www.sindalig.org.br. A sede do sindicato fica na rua Arminda de Lima, 304, Vila Progresso. Fone 2408-9847. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Estúdio de Beleza by Jorge. O endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Avenida Paulo Facine, 1817. By Jorge. Telefone 2461-2255. Estúdio de Beleza by Jorge. O Sindicargas de Guarulhos oferece diversos serviços gratuitos para toda a sua categoria e aos seus dependentes. Atendimento médico em neurologia, ortopedia, endocrinologia, ginecologia e outros. Parcerias com dentistas e clínica de olhos. Orientação jurídica e serviço de cabeleireiro. Convênios com escolas de idiomas, faculdades e autoescola. O Sindicargas de Guarulhos é presidido por Irapuã Siqueira e está localizado na Avenida José Lourenço Neves, 346, Jardim Bom Clima. Telefone 2441-4974. Sete horas e 48 minutos, 7h48, radar ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Coronel Glauco, comandante da PM em Guarulhos e região, já conosco. Bom dia, coronel. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só registrar antes, atenção, o vereador Luiz Mato Grosso, é do PP, né, meu Roberto? PP. Já passou a perna no Barreto, hein? Tá tentando. Já passou. Ele falou que aquele buraco lá na entrada do Fortaleza ele já resolveu. Opa! Rapaz, hein, Barreto? Toma Mato cuidado, Grosso hein? foi mais rápido. Você é mais alto, ele é mais baixinho, mas ele foi mais rápido agora. É, o Mato Grosso é lá da Pau-Pedra, né? Será que ele já colocou pedra ali? Já Ele mandou? mandou Opa. um caminhão da Pau-Pedra, né? Resolveu. Opa! O Miguel Martelo fazia isso também, depois mandava conta. Luiz Mato Grosso, nosso ouvinte de carteirinha. Coronel Glauco, o senhor veio numa data bem específica hoje. Tem 3 assuntos ligados à PM. Primeiro, a Folha Metropolitana diz o seguinte: viatura da PM desgovernada provoca acidente. Tenho certeza que o senhor deve estar ciente do caso. O que aconteceu? Bom, nós tivemos uma viatura que estava em patrulhamento e realmente, por motivos ainda a serem apurados, eu não quero fazer um pré-julgamento do policial, mas nós temos uma sindicância e um inquérito policial militar que foram abertos na data de ontem para apurar os fatos. A viatura realmente ficou desgovernada, bateu num veículo, bateu numa residência, um dos policiais foi ferido gravemente, né, foi lesionado gravemente. O passageiro ou o motorista? O motorista. O motorista. E o outro passageiro também teve um corte muito profundo na cabeça, inclusive com lesão na caixa craniana. E 2 civis que estavam nas imediações tiveram pequenas escoriações em decorrência da complexidade do acidente. Mas nós vamos apurar com rigor, porque não havia um atendimento de ocorrência naquele momento. Não estavam em atendimento de ocorrência, o Copom não havia designado nenhuma ocorrência, então nós vamos apurar com rigor, porque a vida de civis, a vida dos próprios policiais não pode ser colocada em risco. Nós ainda não temos ciência, porque eles estavam desacordados no dia de ontem, um deles ainda com sérios problemas neurológicos, então nós não podemos fazer um pré-julgamento se eles estavam em perseguição de alguma moto, algum veículo. Então nós temos que agir com cautela para não fazer um pré-julgamento dos policiais. Mas nós vamos apurar com rigor, porque caso contrário você coloca em risco a vida do policial, você coloca a vida do civil em risco sem nenhuma justificativa que legitime a ação deles. Agora tem um caso emblemático aqui, coronel. O Carlos do Jardim das Oliveiras 1 disse que recentemente, nós vamos apurar até passar o telefone, a data, o horário, mas é um caso emblemático. Ele disse que tentou acionar a polícia militar por causa de uma discussão numa escola, né? E ficou 25 minutos esperando e a polícia não atendeu a ocorrência.
Se um cidadão ficar tanto tempo no 190, ele pode reclamar? Então, ele tem o direito. Então, mas é bom essas perguntas para nós fazermos um esclarecimento. Nós dissemos aqui, no final do ano passado, que nós passamos por um período de reestruturação, no sentido de tirar policiais do serviço administrativo Sim. e colocar no serviço operacional. Esse processo também passou pelo Copom. E agora nós estamos reavaliando o que está ocorrendo. Por quê? O policial do Copom, ele atende ocorrências e nós temos períodos em que há um grande volume de chamadas e períodos com baixo volume de chamadas. Agora, por exemplo, é um período com baixo volume de chamadas. O que pode ter ocorrido? Ele deve ter ligado provavelmente 19, 20 horas de uma sexta ou de um sábado em que nós temos picos de chamadas telefônicas. Mas o que ocorreu? Saíram alguns policiais do Copom e foram trabalhar nas viaturas para atender a ocorrência do cidadão, porque esse é um objetivo estratégico da corporação, colocar mais viaturas, disponibilizar policiais para atender o cidadão. Essa não é a primeira reclamação, eu já recebi uma outra reclamação por intermédio de carta, e talvez nós revertamos alguns desses policiais para o Copom, porque é a linha de entrada, é o canal de entrada, é a porta de entrada da Polícia Militar. Mas, em linhas gerais, eu gostaria de esclarecer a população, esclarecer a imprensa o que ocorreu. Nós tivemos uma reestruturação, nós colocamos muita gente nas ruas e agora nós vamos fazer uma reacomodação, verificar onde foram as carências. Só uma questão, coronel. Eu acho que esse sistema de ligar para 190, para o rádio, é até meio arcaico hoje diante da comunicação que nós temos hoje em dia, pela internet, até pelas redes sociais. Por exemplo, a viatura que faz a ronda escolar, ela é sempre a mesma, sempre na mesma escola ou não? Não poderia ter um contato direto entre a escola e essa viatura? Sim, normalmente, por exemplo, as bases comunitárias e as viaturas de ronda escolar, elas têm a diretoria, os professores, alguns servidores, têm os telefones dos policiais comunitários. Esse tipo de incidente não passa pela PM. Agora, só um adendo, nós temos 60% de trotes pelo 190. Ainda? Ainda, 60%. Fiz uma apresentação para o deputado Alencar, que foi fazer algumas cobranças essa semana na sede do comando de área, e nós fizemos um levantamento. Há dias em que isso chega a 70%. Nós concitamos, solicitamos à população que só chame a polícia para caso de emergência. Às vezes a pessoa liga para xingar o policial, liga para desacatar o policial, liga para saber o telefone da Eletropaulo, liga para saber o telefone do SAMU. Alguém numa emergência pode estar esperando uma chamada, um atendimento para que se despache uma viatura em emergência. Agora, eu me lembro de um coronel em Guarulhos que fez questão de prender uma pessoa que estava passando trote para servir de exemplo. Não seria o caso? É o caso, né? Inclusive nessa reunião isso foi discutido. E nós estamos chegando ao momento de fazer isso. É lastimável, é triste porque eu tenho que deslocar uma viatura que poderia estar atendendo uma ocorrência de roubo, uma ocorrência de estupro, para ir pegar um indivíduo com um trote, o que muitas vezes não é fácil. Mas serve de exemplo. Mas serve de exemplo. Agora, a conscientização é a melhor forma. Nós ainda solicitamos à população que evite. 60% a 70% de trotes é um número muito alto. Deixa eu aproveitar aqui que ontem eu estava conversando com o professor do Colégio Brotero, que fica ali na Rua Jaiminho, região central de Guarulhos. Ele tem observado que nos últimos tempos tem ocorrido muitos assaltos a estudantes, principalmente roubo de celulares, ali em frente ao colégio, principalmente nas saídas, né? Motoqueiros, né? Motoqueiros. Sempre dois, numa moto, acabam abordando jovens, crianças, até crianças mesmo, na intenção de roubar esses celulares. Então ele está pedindo uma atenção maior da Polícia Militar. Segundo ele não tem visto a ronda militar. O Pedro relatou que ele sempre vai na Aquasport e tem visto sim a ronda ali. Então a gente pede uma atenção maior, principalmente nas saídas dos jovens. O que me chama a atenção dessa escola Brotero não é só a viatura. O que eu vejo de estudante cabulando aula lá é impressionante. Percebam ali na Aquasport o que tem de aluno cabulando aula. Talvez aí acabe chamando mais atenção. É interessante, nós fizemos uma análise, nós chamamos de procedimento de análise criminal sobre os roubos em Guarulhos. O número 1 é de celulares. E muitos desses
entre aspas, roubos ou furtos, na realidade não ocorrem. Mas a pessoa Fraude. perde, extravia, é a fraude. Então, nós pedimos à população que não façam isso. Isso tem ocorrido com veículos e tem também ocorrido com celulares, porque aí a pessoa recebe do seguro quando é o caso de furto e roubo. Só que ela aumenta as estatísticas, ela aumenta a sensação de insegurança da população, ela cria um quadro de violência que na realidade não existe no país. Isso tem ocorrido com celulares e com veículos. Nós precisamos conscientizar o nosso povo, nós precisamos conscientizar as pessoas a não fraudarem os sistemas, a não fraudarem as outras pessoas, porque na realidade uma outra pessoa vai estar pagando esse celular, vai estar pagando esse veículo. Vou pedir uma parte aqui, o vereador americano mandou 2 mensagens interessantes aqui, eu concordo com ele. Ele fala o seguinte, sobre o que o Teodoro, o secretário, respondeu, esperar uma segunda turma se formar para entregar o certificado para a primeira, realmente não há um bom senso aí não, concordo, viu? Terminou a primeira, entrega, por que esperar a segunda? É um absurdo, realmente. E, coronel, o vereador americano está colocando agora o COP, ele quer colaborar com essa campanha anti-trote da Polícia Militar, sugere e se já coloca à disposição para uma campanha, e nós também, viu? Muito obrigado. Tá certo? Para nós é interessante. Agora, eu faço uma sugestão para o senhor, que eu já vi no passado aqui um coronel fez questão de prender uma pessoa em flagrante no trote, toda a imprensa divulgou. Exato. Tá certo? E aí serviu, caiu... Por um período houve uma conscientização por intermédio Eu me lembro o seguinte, que numa época a vigilância sanitária ia e fechava uma padaria. Todas as demais ficavam espertas. Então fica a sugestão para o senhor também. Pois não. Não. Já 7h58. Estamos em cima do horário. Obrigado, coronel. Se o senhor puder voltar sexta-feira que vem. Se Deus quiser, eu gostaria de falar dos índices de Guarulhos, a gente fala semana que vem. Eu vou pedir 2 favores para o senhor. Pois não. Prenda uma pessoa em trote e prenda alguém com um cachorro sem focinheira e sem coleira na rua. Que é um caso comum em Guarulhos também, que sirva de exemplo. Tá bem? Tá bom. Obrigado. Tenham todos bom dia, obrigado pela audiência. Um ótimo final de semana. Não falei da crise, né, entre o Almeida e o Alencar. Terça-feira eu falo, vai. E a crise tá demais. Tá. Até terça-feira, Deus quiser. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.